Boa noite, meus queridos. Então, hoje, quinta-feira, nós vamos para a aula de ciências. Aqui, ó. Esse é o meu planejamento, mostrando para vocês. Dia 20/8, ciências, alimentação. O que nós vamos estudar? Identificar as diferentes relações que os vários tipos de alimento têm sobre a nossa saúde, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar. Existe essa frase que é muito conhecida e é a mais pura verdade. Você é o que você come. Você tem saúde ou você adoece de acordo com o que você come. Tem outra frase muito conhecida também. Você é o que sua boca e os seus pés fazem, porque exercício físico é fundamental também. E aqui nessa imagem a gente vê dois caminhos. Um que leva a alimentos mais naturais, né? Alimentos de origem vegetal, e o outro que leva a alimentos de origem mais de origem animal do que de vegetal, né? Porque na verdade aqui tem trigo, onde foi feito pizza, mas tudo isso aqui tem muito o quê? Gordura. É o chamado fast food, que é um veneno para a nossa vida, né, meus amores? Então, vamos lá. Olha só. Eu tenho aqui... Deixa eu passar para esse. Não. Nós temos dois tipos de classificação de alimentos. Aqui. Deixa eu colocar aqui na atividade de vocês. Pronto. Vamos aumentar. Então... Nós temos basicamente 3 fontes de alimento, ou seja, de onde é que o alimento vem? Nós temos o alimento de origem vegetal, ou seja, tudo aquilo que vem de uma planta, né? São os alimentos de origem vegetal, frutas, verduras, legumes, folhagens e etc. Aqui do outro lado nós temos os alimentos de origem animal, que são as carnes, e não só as carnes, né? Tudo que é feito com o animal, os alimentos que são feitos a partir da carne dos animais. E aí a gente tem essa enquetezinha aqui, alimentos de origem vegetal versus alimento de origem animal. Qual dos dois será que nos traz mais saúde? Para isso, eu abri esse aqui. Eu abri esse site, tá? O nome dele é Bambu Chuveiroso. E ele vem trazendo aqui, ó. Alimentos de origem vegetal versus alimentos de origem animal. Veja as diferenças, os 11 pontos importantes e decida o que é melhor para você. Então, aqui na coluna amarela é o que você consegue. A coluna verde é o que acontece com os alimentos vegetais. E aqui de rosa, o que acontece com os alimentos animais. Poder curativo. Quando você está doente, você toma um chá ou você come um churrasco? Você toma um chá, não é assim? Por quê? Vamos ler. Além de nutrir, exercem ações farmacológicas, de modo semelhante às plantas medicinais. Então, a gente consegue sim, por exemplo, a goiaba, a banana, são alimentos bons para o intestino, dependendo de como você estiver, e etc. Já os alimentos de origem animal, só muito poucos, e em casos muito raros, você consegue o poder curativo, ou seja, o poder de um remédio a partir dos alimentos. A alimentação viva. Você pode comer a alimentação viva? Vamos ver os vegetais. Na maioria, podem ser ingeridos enquanto suas células ainda estão vivas e, portanto, conservam todo o seu poder bioquímico e salutar. Ou seja, se você tem uma horta em casa, você quebrou lá
a verdura, o legume, tirou, arrancou, na hora você colocou para cozinhar, ou você vai ingerir cru, porque quanto mais cru, mais você consegue assimilar os princípios ativos, as vitaminas e etc. Você ganha muito mais do que comprou na feira, deixou na geladeira. Então, quanto mais vivo, porque enquanto ele tá lá na terra, ele tá vivo, não é assim? Você tem que colocar água para ele não morrer. Então, você acabou de arrancar, ele está vivo. Já os alimentos de origem animal, as células estão sempre mortas quando ingeridas. E logo que o animal morre, já começa o processo de decomposição. Ou seja, nós estamos comendo uma carne que já está em decomposição. Uma salsicha, para você poder consumir ela tem tanto produto químico para que ela fique daquela forma, para que ela não fique em estado de decomposição, putrefação e etc. Ou seja, consumir alimentos vegetais vivos é 1000 vezes melhor. Já os de animais, não. Contaminação química. Os alimentos de origem vegetal, em geral, leve e externa, e pode ser eliminada com correta higiene e o descasque. Já os alimentos de origem animal, é muito maior, a contaminação química é muito maior que a dos vegetais, uma vez que os animais retêm substâncias contaminantes que ingerem, por exemplo, hormônio. Todo mundo sabe as medicações que as aves, né, as galinhas, elas recebem para com 30 dias, 35, estourando 40, de nascido já tá para o abate. Então, isso é ingerido pelo nosso corpo também. Vamos lá. Vamos pular um pouquinho, senão não dá tempo de eu ler tudo para vocês. Ação antioxidante. As frutas, verduras, hortaliças são ricas em antioxidantes naturais. Ou seja, elas têm vitamina A, C, E, selênio, flavonoides. Todas essas substâncias ajudam a prevenir o câncer, retarda o envelhecimento e melhora as condições imunológicas do organismo. Ou seja, você não vai gripar tão fácil. Já nos alimentos de origem animal, não contém quantia considerável de nenhum antioxidante. Vamos aqui. Ação na pressão arterial. Olha aí, para quem tem pressão alta. Os alimentos vegetais, de origem vegetal, por terem muito mais potássio do que sódio, os vegetais estimulam o efeito diurético e ajudam a proteger contra a hipertensão. Já os alimentos de origem animal, os lácteos, que é o leite e os derivados de leite, os peixes, os mariscos e as carnes, em geral, têm muito mais sódio do que potássio. Ou seja, sódio é o que faz a nossa pressão arterial subir. E o consumo habitual eleva muito o risco de hipertensão arterial. E aqui ele vem falando sobre colesterol, sobre o coração, sobre câncer. Eu vou ler o último, tá? Os alimentos de origem vegetal possuem substâncias que neutralizam a ação dos agentes cancerígenos que ingerimos em decorrência de outros alimentos ou da contaminação ambiental. Comprovadamente, agem para reter o desenvolvimento de células cancerosas. Já os alimentos de origem animal, vários tipos de cânceres estão relacionados ao consumo de alimentos de origem animal. Aqui só se faz uma restrição aos iogurtes, leites e fermentados, que ao contrário dos demais produzem efeito protetor. E a gente sabe, né, meus queridos, nós temos um conhecido que ele trabalha no restaurante de um hospital aqui na nossa cidade, e ele estava dizendo a gente, vem as carnes, né, para eles prepararem, e ele está cansado de tirar tumor das carnes, jogar o tumor fora e colocar o resto para preparo. E vocês acham que isso não acontece nos supermercados, não? Nas carnes que a gente consome? Com certeza, carne adoecida, animal que estava com câncer. E aí a gente consome todas essas carnes que no final realmente não nos faz bem. Vamos continuar. Então, aqui vocês já aprenderam, eu estava falando para vocês da origem
dos animais. Ai, eu não acredito que eu fechei a atividade de vocês. Espera aí, meus queridos. Deixa eu abrir de novo. Aqui. Pronto. Vamos lá. Nós temos os alimentos vegetais, que eu já expliquei, os alimentos de origem animal, e temos os minerais, que é a água e o sal. A água e o sal nem vem de um vegetal, nem vem de uma planta, nem vem de um animal. Ela é de origem mineral, certo? Mas agora a gente vai ver outra classificação dos alimentos, que não é de acordo com a origem, mas sim de acordo com o que eles oferecem para o nosso corpo. São 3 também. São os alimentos construtores, energéticos e reguladores. Vamos ver agora o que cada um é. Primeiro, os alimentos construtores. Quando vocês escutam a palavra construtores, lembra o quê? Construção, não é isso? Para construir, eu preciso ter força, né? Então, vamos assimilar alimentos construtores à força. Aqueles responsáveis pela construção e formação do corpo são ricos em proteínas. Também são aqueles responsáveis pelos ossos. Eles são ricos em sais minerais e em vitaminas, ou seja, a estrutura do nosso corpo é os ossos, certo? O nosso esqueleto. Então, nós ficamos nessa posição vertical porque nós temos o nosso esqueleto. Se fosse só carne, ou seja, músculo e pele, a gente andava rastejando feito cobra. E olhe lá. Então, são os alimentos construtores que eles vão nutrir os nossos ossos, certo? Eles vão nos dar força para ficar em pé, vão nutrir os nossos ossos. Vamos agora para a segunda categoria. Os alimentos energéticos são aqueles... Parou. Primeiro, quando eu falo em energético, eu lembro o quê? De energia. Não adianta eu ter os ossos fortes, uma estrutura bem feita do corpo, do meu esqueleto, e não ter energia para trabalhar, não é verdade? Então, aqueles que regulam e controlam as funções do organismo, mantêm a pele saudável e são ricos em vitaminas. Eles são aqueles que fornecem energia. Podemos dizer que é o nosso combustível. São ricos em carboidratos e gorduras, mas quando a gente fala em gordura, fala em gordura boa, hein? E o terceiro são os alimentos reguladores. Pois bem, vamos lá. Digamos que eu já comi bastante proteína, certo? A proteína tanto pode ser de origem animal como de origem vegetal. Aí eu comi muita proteína, tô com meus ossos, beleza. Aí eu também comi alimentos ricos em carboidrato, tô com bastante energia para trabalhar. Mas eu adoeci. Então agora eu preciso de alimentos reguladores, que são aqueles alimentos que vão regular, vão organizar o nosso corpo. Aqueles que regulam e controlam as funções do organismo, mantêm a pele saudável, são ricos em vitaminas e sais minerais. Aqueles que fornecem energia para os exercícios são ricos em gorduras. Quando a gente fala aqui em vitaminas e sais minerais, a gente pensa em quê? A gente vai pensar em frutas, verduras, legumes. Quando a gente tá doente, agora nem tanto, né? Mas antigamente, tá doente, toma uma sopinha, toma uma canja. Ou seja, você vai ter na canja as vitaminas, você vai ter os sais minerais e você ainda vai ter a carne que geralmente era colocada, né? Carne de frango, você ainda ia ter os construtores. Então, essas são as 3 classificações dos alimentos: construtores, energéticos e reguladores. Os construtores, eles formam o nosso corpo. Os energéticos,
eles vão nos dar energia. Não adianta a gente ter um corpo lindo e ficar sem energia em cima de uma cama. E os reguladores, eles vão regular o nosso corpo. Por exemplo, se a gente tá com diarreia, o que é que a gente vai fazer? Come banana, come maçã. Por quê? Porque essas duas frutas têm propriedades que vão fazer seu intestino melhorar. Então, essas duas frutas vão regular o intestino de vocês. Certo, meus queridos? Agora, eu trouxe aqui para vocês darem uma olhadinha na prática, né? Construtores são aqueles que constroem os nossos ossos. Leite, os derivados de leite, ovos e as carnes, certo? Esses são os construtores. Vamos agora para os energéticos, que são os que nos dão energia. Esse aqui embaixo, ó, o que é que vai nos dar energia? Batata, cereais como milho, macarrão, arroz, óleo. Um óleo, se for um óleo bom, né, meus queridos? Porque se for um óleo desse óleo comum que a gente usa, não faz tão bem assim. O óleo que faz bem é o óleo de coco, né? O óleo de girassol, dentre outros. Então, aqui eu tenho chocolate. Agora, não é também qualquer chocolate, tem que ser um chocolate especial, que ele é que nos dá mais energia, não tem muito açúcar, né? Não adianta nada você comer chocolate e ser um chocolate que tenha muito açúcar, aí não vai fazer efeito. E aqui os reguladores, que são as frutas, verduras, legumes, certo? Tudo que eu falei lá em cima, aqui nessa roda está os exemplos para vocês visualizarem. Atividade. Esse link aqui é um link de uma página no Face que eu achei super legal. Eu estava pesquisando para montar a aula e aí eu vi esse link. É um link onde tem muitas receitas. Ó, conheça os alimentos construtores, reguladores e energéticos. E aí você vai passando aqui e tem as receitas. Ó, pãozinho de batata doce recheado com frango. São tudo receitas fitness, que não vai fazer você engordar. Aí aqui tem os ingredientes. Se você não conseguir ainda ler, você pede para alguém lhe ajudar. Eu não vou poder ler tudo, né, gente? Eu só vou deixar o link para vocês, porque, ó, olha esse bolo. Bolo mais fácil e delicioso do mundo. Precisa nem de batedeira. Aí aqui tem todos os ingredientes e como fazer. Eu vou deixar o link lá no grupo, tá? E então, por último, agora, antes da atividade, eu vou passar um vídeo para vocês de um educador físico, né, junto com a nutricionista. E eles vão ensinar como fazer um prato ideal, certo? Situação muito comum aqui no Brasil. Você vai num restaurante self-service, você escolhe o que coloca no seu prato. Mas será que você sabe fazer um prato? Você sabe fazer uma boa escolha? É para isso que a gente está aqui? Para isso que a gente está aqui. Mas é a gente que vai escolher? Não. Veremos como as pessoas se comportam aqui. Voluntários? Voluntários. Rafael, e aí? Como você chama? Natasha. Tudo bem, Natasha? Vocês costumam comer em restaurante onde vocês têm que montar o prato de vocês? Às vezes. Às vezes? Bom, vou fazer um desafio com vocês. Cada um vai pegar um prato aqui e vai montar. De acordo com o que eles acham que é. A verdade, hein? A verdade. O que você comeria mesmo. Normalmente. O que você acha que tem que comer, exatamente. Tá bom? Sirvam-se, garotos. Nossa, quanto verde tem aqui, né? Faltou alguma colorida total, porque tem uma linguiça vermelha, né? E algo branco e amarelo, mas falta um pouquinho de cor aí nesses pratos, né?
O que se recomenda em geral, né, para que a gente consiga atingir um prato mais colorido, mais variado, né, e preferencialmente com alimentos mais frescos, é o que a gente tem aqui, ó. Metade do prato de verduras e legumes. Aqui tem um quarto de frutas, mas a fruta pode até ficar aqui pra cima, se você quiser também. Ele pegou esse legume aqui. Ele pegou 0 legumes. Um quarto do prato, grãos, né? Então seria arroz, feijão, né? Nesse sentido. E um quarto do prato que a gente chama de proteínas, que seriam a carne, ovo. Tem gente que come queijo durante a refeição, também não tem nenhum problema. Se for um lanche, então, que metade do seu lanche seja... Normalmente a gente vai comer fruta, né? No lanche da tarde. Aí você pode, de repente, comer um pão, por exemplo, com queijo e um laticínio. Também serve. Essa é uma boa estratégia, né? Na verdade, não precisa valer para todo mundo, né? Não é uma regra super geral, mas é uma boa recomendação, por assim dizer, né? Uma boa ferramenta para a gente ter uma noção de como montar o nosso prato. Quando a gente olha aqui pro prato de vocês, né? A gente tem só esse tomatinho, então pegou aqui nem um quarto, né? Do pratinho dela, 15%. A gente tem aqui, né? As proteínas aqui, né? Que estão desse ladinho. Todo o resto, eu diria que metade do seu prato aqui foi para grãos. Claro que a batata é um legume, na verdade, né? É uma raiz, só que a gente sabe que ela não se encaixa no que a gente chama de salada, pelo menos, né? De verduras. Você acha que um dos pontos ali da alimentação do brasileiro que acaba falhando é uma baixa quantidade daquela parte do prato onde tem legumes, saladas? Na verdade, esse é o maior erro, normalmente. Não só do brasileiro, mas isso serve para o mundo todo, realmente. São as verduras, principalmente, né? Hortaliças e frutas. Então é isso, Fabi. Fica o recado para quem assistiu esse vídeo, muito fácil. Pode se guiar por aí quando for montar seu prato em casa, num restaurante. Você já tem uma noção de como se alimentar, claro. Vamos voltar aqui para esse desenho. Então, gente, olha só. Na dúvida, você pensa no seu prato, você faz isso. Dividir ele em 4 partes. Uma de verdura, outra de fruta, outra de grãos, que pode ser milho, feijão, soja, arroz. E uma de proteína, que seria a carne ou ovo, certo? Ou queijo, que também tem proteína. Essa é a forma correta de vocês montarem um prato. Agora vamos para a nossa atividade. Então, atividade. O nosso corpo recebe a energia dos alimentos que nós ingerimos, os quais têm várias origens. Agrupe de acordo com sua origem. Então, aqui eu tenho uma coluna. A primeira coluna é para alimentos de origem animal. A segunda, alimentos de origem vegetal. E a terceira, alimentos de origem mineral. Eu vou ler uma por uma. Por exemplo, pão. O pão, ele vem de algum animal, ou ele vem de algum vegetal, ou ele vem de algum mineral. Lembrem-se só uma coisa. Mineral a gente tem água e sal, certo? O resto vai ser ou animal ou vegetal. Eu vou ler todos para vocês. Primeiro alimento, pão. Segundo, leite. Terceiro, arroz. Quarto, manteiga. Quinto, azeite. Sexto, água. Sétimo, batata. Oitavo, ovos. Aqui embaixo. Couve, sal, maçã, carne, carapau. Gente, eu não sei o que é isso. Deve ter sido algum erro de digitação. Eliminem essa palavra, tá? Cenoura e pescada. Pescada é sardinha, né? Segunda parte da atividade. Circule os alimentos que estão fora do prazo de validade. Outra coisa que nós não falamos foi isso, né? Eu ainda não falei. Sempre, minha gente, que vocês forem comprar as coisas no mercado, principalmente se for laticínio, se for algum derivado de leite, algum derivado de carne, alguma coisa que esteja enlatada,
sempre procurem ver o prazo de validade. Lembrando que, quando a gente vai escrever, deixa eu colocar aqui embaixo, para vocês entenderem. Quando a gente vai escrever uma data, a gente escreve ela assim. 21/5/2019, não é assim? 21 é a data, o dia. 5 é o mês e 2019 é o ano. A gente começa por dia, mês e ano. Mas no prazo de validade é justamente o contrário. Eles começam pelo ano 2019. O do meio é o mês, como aqui também o mês fica no meio. E o dia fica no final. Eles trocam. O dia que é no começo vai para o final e o ano que era no final vai para o começo, tá? Então, a pergunta é: circule os alimentos que estão fora do prazo de validade. 2 desses 3 estão fora do prazo de validade, certo? Pronto, essa é a nossa atividade de hoje, certo, meus queridos? Daqui a 1 hora eu volto para quem já completou a atividade me devolver.